Números, capítulo 30. Moisés disse aos chefes das tribos do povo de Israel: É isto que o Eterno ordena. Quando um homem faz um voto ao Eterno ou se compromete sob juramento a fazer alguma coisa, não pode quebrar sua palavra. Tem de fazer exatamente o que prometeu. Se uma mulher faz um voto ao Eterno e assume um compromisso como moça que ainda mora na casa de seu pai, e seu pai ouvir o voto e o compromisso assumido, mas não disser nada, então ela terá de cumprir todos os seus votos e compromissos. Mas se o pai a proibir quando souber o que ela fez, então nenhum dos votos e compromissos dela será válido. O Eterno a livrará, porque seu pai a proibiu. Se ela se casar depois de fazer um voto ou de assumir um compromisso de forma precipitada, e seu marido souber o que ela fez, mas não disser nada, então ela terá de cumprir o que prometeu. Mas se o marido intervier, o voto precipitado dela será anulado, e o Eterno a livrará. Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou mulher divorciada é válido. Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou assumir um compromisso sob juramento, e seu marido souber o que ela fez, mas não disser nada e não a proibir, então os votos dela são válidos. Mas se o marido os anular quando souber deles, nenhum dos votos dela será válido. O marido dela os anulou, e o Eterno a livrará. Qualquer voto que seja para prejuízo dela pode ser confirmado ou anulado por seu marido. Mas se o marido não se pronunciar até o dia seguinte, ele estará confirmando os votos e compromissos dela, e ela terá de cumpri-los. Ao não dizer nada a ela quando souber dos votos, ele os confirma. Mas se os anular algum tempo depois de ter conhecimento deles, ele estará assumindo as consequências dessa decisão. Essas são as regras que o Eterno deu a Moisés com relação à conduta entre um homem e sua mulher, e entre um pai e sua filha jovem que mora com ele. Números, capítulo 31. O Eterno disse a Moisés: Vingue-se dos midianitas pelo que fizeram ao povo de Israel. Depois disso, você se reunirá a seus antepassados. Moisés disse ao povo: Recrutem homens para uma batalha contra os midianitas, para executar a vingança do Eterno contra Midian. 1000 homens de cada tribo de Israel que estejam aptos para ir à guerra. Um batalhão de combate de 12.000 homens, 1000 de cada tribo de Israel, foi recrutado. Moisés os enviou à guerra, e com eles Finéias, filho de Eleazar, na condição de sacerdote do exército, responsável pelos utensílios sagrados e pelas cornetas, para o toque de guerra. Eles atacaram Midian, como o Eterno havia ordenado, e mataram todos os homens. Entre os que caíram estavam Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, os 5 reis de Midian. Também mataram Balaão, filho de Beor. O povo de Israel tomou as mulheres e crianças midianitas como prisioneiras e levou todos os animais do gado e dos rebanhos e os bens como despojo de guerra. Arrasaram e queimaram todas as cidades em que moravam os midianitas e também seus acampamentos com as tendas. Eles saquearam tudo e todos, coisas, pessoas e animais, e levaram tudo, cativos e despojos. A Moisés e ao sacerdote Eleazar e a todo o povo de Israel que estava acampado nas campinas de Moabe, à margem do Jordão, diante de Jericó. Moisés, Eleazar e todos os líderes da congregação foram ao encontro do exército fora do acampamento. Moisés ficou irado com os oficiais do exército, os comandantes de 1000 e de 100, quando eles voltaram do campo de batalha.
O que é isso? Vocês pouparam essas mulheres. Foram elas que, sob orientação de Balaão, seduziram o povo de Israel a se afastar do Eterno naquela desgraça em Peor, causando a praga que atingiu o povo de Deus. Terminem sua tarefa. Matem todos os meninos. Matem todas as mulheres que se deitaram com um homem. As mulheres mais jovens que ainda forem virgens, vocês podem poupar. Eis o que vocês devem fazer. Armem suas tendas fora do acampamento. Todos os que mataram alguém ou tocaram um cadáver ficarão fora do acampamento durante 7 dias. Purifiquem a vocês mesmos e aos prisioneiros no 3º e no 7º dias. Purifiquem toda a peça de roupa e todo o utensílio de couro, de pelo de bode ou de madeira. O sacerdote Eleazar disse aos soldados que haviam participado da batalha: esta é a regra que vem da revelação que o Eterno deu a Moisés: ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo e tudo que resista ao fogo precisam passar pelo fogo. Então estarão ritualmente purificados. Também terão de ser lavados ritualmente na água da purificação. Além disso, tudo que não resistir ao fogo precisará ser lavado com água. No 7º dia, lavem suas roupas. Assim estarão ritualmente purificados e poderão voltar ao acampamento. O Eterno disse a Moisés: quero que você, o sacerdote Eleazar e os líderes das famílias da comunidade contem os prisioneiros e os animais trazidos da batalha. Dividam o despojo entre os soldados que combateram na batalha e o restante da comunidade. Então, cobre o tributo do despojo destinado aos soldados, na base de 1 para 500, sobre pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. É um tributo ao Eterno da sua metade do despojo, que deve ser entregue ao sacerdote Eleazar, a favor do Eterno. Tributem a metade que pertence aos israelitas, na base de 1 para 50, sobre pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Entreguem essa parte aos levitas, responsáveis pela habitação do Eterno. Moisés e Eleazar seguiram à risca a ordem do Eterno. O restante dos despojos tomados pelo exército era 675.000 ovelhas, 72.000 cabeças de gado, 61.000 jumentos, 32.000 mulheres virgens. A metade dos que tinham combatido na batalha era 337.500 ovelhas. O tributo para o Eterno, 675. 36.000 cabeças de gado. O tributo para o Eterno, 72. 30.500 jumentos. O tributo para o Eterno, 61. 16.000 pessoas. O tributo para o Eterno, 32. Moisés entregou o tributo ao sacerdote Eleazar como a parte pertencente ao Eterno, conforme as instruções que o Eterno tinha dado a Moisés. A outra metade pertencente à comunidade de Israel, que Moisés separou do que foi dado aos homens que combateram na batalha, foi 337.500 ovelhas, 36.000 cabeças de gado, 30.500 jumentos, 16.000 pessoas. Da metade destinada ao povo de Israel, Moisés tomou exatamente, como o Eterno havia ordenado, 1 de cada 50 animais e pessoas, para dar aos levitas, que eram os responsáveis pela habitação do Eterno. Os oficiais militares, comandantes de 1.000 e de 100, vieram procurar Moisés e disseram: contamos os soldados sob nosso comando, e não falta um único homem. Trouxemos ofertas ao Eterno das joias de ouro que obtivemos, braceletes, pulseiras, anéis, brincos e colares, para fazer expiação pela nossa vida diante do Eterno. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro deles, joias muito bem trabalhadas. No total, o ouro que os comandantes de 1.000 e de 100 trouxeram a Moisés e Eleazar como oferta ao Eterno
pesava 200 quilos. Tudo foi doado pelos soldados que tinham tomado esse despojo. Moisés e Eleazar pegaram o ouro dos comandantes de 1000 e de 100 e o levaram à tenda do encontro, para servir de lembrete ao povo de Israel diante do Eterno.